E aí pessoal, boa noite, tudo certo? Bem, espero que estejam bem. E eu vim aqui para falar com vocês sobre o roteiro de estudos dessa semana, que foi postado aí no grupo de vocês hoje. E tem uma das questões que eu queria fazer junto com vocês, porque é uma questão prática que foge de toda a parte teórica que vem sendo tratada, tá bem? Bom, então para a gente relembrar o que é, ou quais são as questões dessa semana, a primeira questão, da primeira, segunda e a terceira questões são questões teóricas, tá certo? Ou seja, não há necessidade de fazer nenhum tipo de cálculo. A primeira, só para efeito de comentar, ela fala o seguinte: que aspectos positivos e negativos você relaciona à energia nuclear? Ou seja, é uma pergunta teórica, vocês vão ter que fazer uma pesquisa. Inclusive nas aulas que foram dadas, que foram passadas no centro de mídias, trata desse assunto e quem assistiu essas aulas vai conseguir responder. Quem não assistiu, assista ou então pesquise, tá? A segunda questão fala assim: devem ser construídas novas usinas nucleares? É uma pergunta. Devem ser ou não devem ser? E se deve ou não, por quê? Também é uma questão teórica e também consta informações, consta até as respostas dessas questões nas aulas do centro de mídias. A terceira fala assim: considere as afirmações feitas sobre usina nuclear e fontes radioativas. Aí ele dá três sentenças, três afirmativas. A primeira é assim: no reator há fontes de radiações beta e alfa que aquecem a água utilizada para girar as turbinas. A segunda: as radiações eletromagnéticas alfa, beta e gama não são transmitidas ao exterior da usina. E a terceira: no processo de fissão nuclear é liberada uma grande quantidade de energia suficiente para gerar vapor em cada circuito secundário usado para movimentar a turbina acoplada ao gerador elétrico. Aí a pergunta é: está certo, está correto o que é dito em? Então na letra A, na primeira, na segunda, na letra B, primeira e terceira, C, D e E, ele dá as alternativas. Então qual é o objetivo dessa questão? Que vocês analisem as sentenças e verifiquem quais delas estão corretas, tá certo? Bom, estou falando rápido porque são questões exatamente teóricas, tá? Não tem cálculo a fazer. A quarta é a que nós vamos fazer. Porém, a quinta também é uma questão teórica que fala assim: o que é radiação ionizante? É uma pergunta. Bom, mas o que eu queria tratar com vocês é a questão 4, que ela fala o seguinte: lembrando da equação fundamental da ondulatória, que é essa equação aqui, velocidade é igual a lambda essa daqui é uma letra grega, lambda, vezes o F. Então, melhorando aqui. V igual a lambda vezes F. Ele pede para calcular o comprimento da luz visível vermelha e violeta. Para isso, ele informa que a frequência da luz vermelha ela é 400 vezes 10 elevado a 12 Hz. E a frequência da luz violeta é 750 vezes 10 elevado a 12 Hz. Informa também que esse C minúsculo é 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. Bom, tudo isso é teoria, tudo isso foi dado pelas informações do problema, mas por que eu escolhi essa questão? Tá certo? Porque ela trata aqui de 4 pontos que a gente já estudou, que vocês já estudaram em anos anteriores, que eu acho importante nesse momento a gente rever. Eu vou estar apagando aqui, porque tudo isso aqui são definições e a gente vai usar essas informações aqui na sequência. Bom, o que nós vamos ter que relembrar? Então, antes de aplicarmos o conceito na questão, vamos lembrar de algumas coisas.
No primeiro ano do ensino médio, vocês estudaram em física o cálculo da notação científica. Ou estudamos a como encontrar a notação científica. O que é a notação científica? Bom, toda questão da ciência, toda questão científica, ela tem que ter dada resposta numa notação padrão. Tá? Por quê? Vamos pensar o seguinte exemplo. A velocidade da luz no vácuo, que é aquele Czinho lá que nós vamos falar dele já. A velocidade da luz no vácuo equivale ao valor de 300 mil quilômetros por segundo. Essa aqui é o C. Velocidade da luz. Bom, para você ter uma ideia, fugindo um pouco aí do contexto, para você ter uma ideia do que é essa velocidade, 300 mil quilômetros em um único segundo equivale a 7 voltas e meia em torno do planeta Terra num único segundo. Então você imagina, num único segundo dá 7 voltas e meia no planeta Terra. Esta é a velocidade da luz. É por isso que quando a gente liga um equipamento elétrico, imediatamente ele funciona. Tá certo? Ou seja, quando eu aperto o interruptor da lâmpada, instantaneamente ela acende. Dá a impressão que a energia elétrica está ali na ponta do fio. Na verdade ela não está. A energia elétrica ela fica armazenada lá nas subestações. Aqui em Bauru, por exemplo, lá no distrito 3, do lado ali do IPA, tem uma subsede, né, de energia. Então a energia fica estocada lá. Então quando você liga o interruptor, ela vem nessa velocidade. Então dá a impressão que está ali, na ponta. Tá? Mas por que eu estou falando isso? Porque escrever a velocidade da luz assim está correto. Mas se eu escrever assim, conforme foi dado, 3 vezes 10 elevado à oitava metros por segundo, também está certo. Tá? Veja, aqui está em quilômetros, aqui está em metros. Esse número grande aqui significa 300 milhões de metros por segundo. Então, para que a gente não tenha esse problema analisando valores científicos, as respostas sempre serão dadas na forma de notação científica. E para escrevermos um número em notação científica, nós vamos estar usando sempre ele em função de uma potência de 10. Tá certo? Potência de 10 é aquela onde a base é o 10. Então, por exemplo, o número 400. Como que eu escrevo o número 400 na forma de potência na forma de notação científica? Lembrando que na notação científica eu tenho que ter uma potência de 10. Então, escrever 400 é a mesma coisa que eu escrever 400 vezes 10 elevado a zero. Aí você vai falar, pô Paulo, você está louco. Não, não estou louco. 10 elevado a zero vale 1. Toda potência de expoente zero vale 1. Então, 400 vezes 1 é 400. Mas por que eu estou escrevendo assim? Para a gente entender a notação científica. Olhando agora não para esse 400, para esse 400 aqui. Quem é a parte inteira desse valor? É o 400, ou seja, é o 400. Na notação científica, a parte inteira ela tem que ser sempre maior que 1 e menor que 10. Para esse 400 ser maior que 1 e menor que 10, a vírgula que está aqui, eu vou ter que andar. Se eu andar uma casa com essa vírgula, o número passou a ser 40. 40 é maior que 1? É. 40 é menor que 10? Não é. Então vou andar mais uma casa. Vou pôr a vírgula aqui. Aqui eu tenho 4. 4 é maior que 1? É. Mas 4 é menor que 10? Também é. Opa, então, o número 400 eu vou escrever ele como sendo 4 vezes o 10. Só que eu andei com a vírgula aqui. O meu expoente também vai mudar. Aí eu tenho que lembrar o seguinte, quando eu ando com a vírgula para a esquerda, o que eu faço com o meu expoente? Eu aumento o expoente. Se eu andasse com a vírgula para a direita, o que eu faria com o expoente? Eu diminuiria o meu expoente. Então, quando eu ando para cá, eu aumento. Quando eu ando para lá, eu diminuo. Mas aumenta quanto? Diminui quanto? Quantidade de casas que eu andei com a vírgula. Quantas casas eu andei com a vírgula aqui? 1, 2.
Vou aumentar então quanto esse meu expoente? Em 2. Então ele é 0. 0 mais 1, 1. 0 mais 2, 2. Então, escrever 400 é a mesma coisa que escrever 4 vezes 10 elevado ao quadrado. 10 elevado ao quadrado é 100. E 4 vezes 100 é 400. Veja, eu não mudei o valor. Eu somente escrevi de uma forma diferente. Tá? Então, essa daqui é a forma correta na notação científica do número 400. Perfeito? Então, essa é nós estamos relembrando o conceito de notação científica que vamos aplicar aqui nesta questão. Bom, a outra informação que a gente vai relembrar ou vai utilizar nessa questão são as propriedades de potências de mesma base. Especificamente aqui nesse caso, nós vamos trabalhar com a divisão com potência de mesma base. Mas vamos lembrar as propriedades. A primeira propriedade é da multiplicação com potência de mesma base. Então, por exemplo, a potência 7 quartos multiplicando a potência 7 nonos, tá? A propriedade da multiplicação com potência de mesma base e fala que eu faço o seguinte: eu conservo a base e somo os expoentes. 4 mais 9. Isso vai dar 13. Veja, aqui é uma potência, a base é 7. Aqui é outra potência, a base também é 7. Eu só posso fazer isso de somar os expoentes quando as bases forem iguais, que nesse caso é. Agora, a propriedade da divisão com potência de mesma base. Vou pegar esses mesmos valores como exemplo. 7 elevado à quarta dividido por 7 elevado ao expoente 9, a nona potência. Bom, se na multiplicação eu somo, na divisão, que é a inversa da multiplicação, eu vou fazer o inverso da soma. Então aqui eu conservo a base e subtraio os expoentes. Quem? O primeiro menos o segundo. 4 menos 9 vai dar menos 5. Então aqui daria 7 elevado a menos 5. Perfeito? Falei para vocês que nós iríamos rever 4 informações. A primeira foi notação científica. A segunda, potência de 10. A terceira, propriedades com potência de mesma base. E a quarta seria somente relembrar o que é um nanômetro. Nanômetro. Nano é um prefixo que é representado pela potência de base 10, 10 elevado a menos 9. Tá? Então, quando eu falo que alguma coisa tem 40 nanômetros, é 40 vezes 10 elevado a menos 9. Perfeito? Aí você pode falar, pô, isso é muito vago, Paulo. Não, até se a gente pensar em partes como nós estamos falando. Porém, isso nós já vimos, vocês já viram isso anteriormente, nos anos anteriores. E essas informações nós vamos aplicar na questão que vamos fazer agora. Então vamos lá, voltando para a questão. Ela fala o seguinte: calcule o comprimento da luz visível vermelha e violeta. Tá? Veja só, usando aí, quarta questão, usando a equação fundamental da ondulatória, que é V igual a lambda vezes F. Esse V aqui é a velocidade da luz no vácuo. Esse valor foi dado na questão e ele fala para usar C igual a 3 vezes 10 elevado à oitava metros por segundo. Então, esse V
eu vou usar esse valor, 3 vezes 10 elevado ao oitavo. Ok? Esse tal de lambda aqui, que é uma lambida com acento circunflexo, lambda, é o comprimento da onda. Ou seja, é exatamente o que a gente vai calcular. E o F é a frequência. A questão também informou a frequência da cor vermelha, que eu já tinha marcado aqui no começo da aula, como sendo 400 vezes 10 elevado a 12, e a frequência da luz violeta, 750 vezes 10 elevado a 12. Perfeito? Então, o que significa cada uma dessas partes são essas informações que eu escrevo aqui. Bom, agora, vamos calcular. Bom, quem eu quero saber é o lambda. O lambda, ele está aqui nessa segunda parte da equação. Então, para facilitar o meu cálculo, eu vou deixar esse lambda sozinho. Então, eu vou mexer nessa expressão para que eu não tenha que depois, com valores que vai ficar extenso, ter que fazer o que eu vou fazer agora. Para eu deixar o lambda sozinho, a frequência aqui ela está multiplicando. Como é que eu passo ela para lá? Se ela está multiplicando, eu passo ela para lá, dividindo. Então, para eu encontrar o comprimento da onda, basta eu dividir velocidade pela frequência. Então, portanto, a gente vai usar lambda igual velocidade dividido por frequência. Da onde saiu isso? Dessa equação aqui. Mas por que você fez isso? Porque quem eu quero encontrar é o lambda. Assim fica mais fácil da gente fazer. Quem não fizer isso, não tem problema. Substitui os valores aqui, vai dar da mesma forma. Só que vai ficar muito extenso e aí fica mais fácil de errar. Assim a gente minimiza erro. Bom, então primeiramente calculando para a luz vermelha, que a questão informou que a frequência dessa luz vermelha é 400 vezes 10 elevado a 12 Hz. Ok? Vamos calcular. Lambda é igual. Quem é esse V? V é a velocidade da luz no vácuo. A questão informou que é 3 vezes 10 elevado ao oitavo. Você fala, Paulo, da onde você tirou esse valor? Esse valor foi dado pela questão. No enunciado tem lá. F. F é a frequência. Frequência de quem? Nós estamos calculando da luz vermelha. A luz vermelha, a frequência é 400 vezes 10 elevado a 12. Bom, agora aqui, ó, veja o seguinte. Quem vai ser esse lambda? Se eu separar aqui, eu vou ter 3 dividido por 400 e 10 elevado a oitava dividido por 10 elevado a 12ª potência. 3 dividido por 400 vai dar 0,0075. Aí você me fala, pô, como é que você chegou nesse valor? Bom, eu já tinha feito a questão antes, mas quem não fez, divide 3 por 400. 3 dá para dividir por 400? Não dá. 0,0. 30 dá? Não dá. 0, 0. 300 dá? Não dá. 0, 0. 3.000 dá? 3.000 dá. Então vamos simplificar. 1, 2 zeros aqui. 1, 2 zeros aqui. 30 dividido por 4. Quem vezes 4 que dá 30? 7 vezes 4 é 28. 8 vezes 4 é 32. É maior. Então 7 vezes 4, 28. Para 30, 2. Vai 0. Quem vezes 4 que dá 20? 5 vezes 4, 20. Para 20, nada. Ok? 0,0075. Agora, aqui, eu tenho uma divisão com potência de mesma base. Acabamos de falar lá. Divisão com potência de mesma base, eu conservo a base e subtraio os expoentes. 8 menos
12. Então, lambda vai ser 0,0075 vezes 10 elevado a 8 menos 12. Cuidado. Eu tenho R$8, aí eu vou lá na pizzaria e gasto 12. O que vai acontecer? Eu vou ficar devendo 4. Perfeito? Beleza. Posso parar aqui? Não, não devo parar aqui. Por quê? Porque essa é uma questão de física. Física é uma ciência. E as questões de ciência eu devo sempre deixar na forma de notação científica. E a forma de notação científica é fazer o seguinte. Esta parte aqui, ela tem que ser sempre maior que 1 e menor que 10. 0,00075 é maior que 1? Não é. Então eu vou ter que pegar essa vírgula que está aqui e vou trazer ela onde? Aqui. Que aí vai ficar 7,5. Só que eu não posso simplesmente andar com a vírgula. E o meu expoente? Agora presta atenção. No exemplo que eu passei ali para vocês, eu andei com a vírgula para a esquerda. Ou para a esquerda de vocês, para a minha direita. Mas eu andei com a vírgula para a esquerda. Quando eu ando com a vírgula para a esquerda, eu aumento o expoente. Quando eu ando com a vírgula para a direita, eu diminuo o expoente. Só que cuidado, aqui eu tenho expoente negativo. Quem que é o número menor que menos 4? Então, menos 5. Tá? Porque numa reta de números reais, onde eu vou escrever aqui? Do lado positivo, quanto mais longe do zero estiver o valor, maior ele vai ser. Do lado negativo, quanto mais longe do zero ele estiver, menor ele vai ser. E aqui é negativo. E se eu tenho que diminuir, então, quantas casas eu andei com essa vírgula? 1, 2, 3. Então, quando a vírgula estava aqui, era menos 4. Passou para cá, menos 5. Passou para cá, menos 6. Passou para cá, menos 7. Então isso vai ser 10 elevado a menos 7. Lembrando que isso aqui é o comprimento da onda. De acordo com o Sistema Internacional de Unidades, a unidade de medida de comprimento é metro. Então a resposta correta ou ideal para essa questão é 7,5 vezes 10 elevado a menos 7. Perfeito? Isso aqui é o comprimento da onda de cor, da luz, né, de cor vermelha. Beleza? Tá. E o mesmo cálculo, ou cálculo semelhante, nós vamos fazer para a luz violeta. Tá bom? Claro que eu estou fazendo e apagando, aí no caso vocês estão assistindo o vídeo, é só dar pausa no vídeo, copiar, pensar e assim por diante. Tá? Mas aqui eu vou apagando. Bom, agora, para a luz violeta, na qual a questão falou que a frequência é 400 vezes 10 elevado à 12ª potência em Hertz, a minha fórmula vai ser a mesma. Eu quero calcular a mesma coisa, que é o comprimento de onda V dividido por F. O comprimento de onda vai ser... O V é a velocidade da luz no vácuo, que foi dado pela questão 3 vezes 10 elevado à oitava. A frequência agora é a frequência da luz violeta, que é 400 vezes 10 elevado à 12ª potência. Então aqui é a mesma coisa. 3 dividido por 400, eu já fiz a conta, e isso dá, desculpa gente, aqui não é 400 não, 400 era da luz vermelha que nós já fizemos. Aqui é 750. De novo, a frequência da luz violeta, que eu tinha marcado errado aqui, foi dada pela questão, que é 750 vezes 10 elevado à 12ª potência. Tá? A velocidade V da luz no vácuo, também foi dada pela questão,
é 3 vezes 10 elevado ao oitavo. Dividido então por F, que é 750 vezes 10 elevado à 12ª. Dividido 3 por 750, isso vai dar 0,004. Aqui, divisão com potência de mesma base. Conserva a base e subtrai os expoentes. Isso vai ser 0,004 vezes 10 elevado a 8 menos 12, nós já fizemos lá, e dá menos 4. 0,004 vezes 10 a menos 4, essa resposta numérica aqui até está certa, mas de acordo com o sistema, de acordo com a notação científica, questões da ciência, nós temos que dar a resposta de forma científica, e no caso, em notação científica. Então esse número aqui, vou ter que tirar essa vírgula daqui e colocá-la para cá, que aí vai ficar lambda igual a 4 vezes 10 elevado a quem? Quantas casas eu andei? 1, 2, 3. Então eu vou diminuir esse valor 3 vezes. Menos 4, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7. Então, 10 elevado a menos 7 metros. Ok? Pessoal, pensem com calma, revejam essa questão. E se ainda assim tiver dúvida, me chamem aí no privado que a gente volta a conversar, tá bem? Então espero ter ajudado e até a próxima. Tchau.